Oi, oi, Eva. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo. Tava adorando a musiquinha aí. Eu posso botar mais um pouquinho. Isso, essa música é bem legal, da Rita Lee. Vou pôr um fone que vai funcionar melhor. Para ilustrar nosso dia, nosso tema do dia, maravilhosa Rita. Como você tá? Ai, guria, tô bem. Tava agora vindo da dança do ventre. Eu disse, meu Deus, eu tenho professor, eu tenho que ir embora, que eu tenho uma live. Cheguei rápido, tomei um banho, tô aqui, vai dar tudo certinho. Tudo certinho para a gente dormir na hora certa também, né? Ah, sim, já faz uma dança, faz exercício, já vai aumentando o bem-estar, já vai relaxando, a gente vai dormir bem. Que coisa boa. Deixa eu lhe apresentar então, mais formalmente. Boa noite, quem está chegando agora, Vânia, boa noite, boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Vão mandando o aviãozinho para as amigas. Fala, nossa, a Isso. gente não conversou sobre isso ontem. Olha só que live maravilha que está começando. Vamos ajudando aí na divulgação e a gente cria aqui nossa comunidade, a gente aprende juntas. Vou apresentar Simone Medeiros, nutricionista, especialista na saúde da mulher, mentora de mulheres de mais de 40 anos. Ela trabalha com medicina natural, ela ama mato, planta, É, sol, ó, já mar, sabe tudo. dançar. Ela gosta de se conectar com o superior e ela está mais É feliz isso quanto mais aí. se conecta com tudo isso. Ai, E meu de Deus, sabe profissão, tudo. nutricionista. É, de formação nutricionista, né? Nutricionista. E tudo isso você traz, né? Tudo que você gosta, tudo que você acredita, você traz para a sua É, profissão e para ajudar outras mulheres, né? e também tudo que eu experimentei, porque, Julieta, eu sou uma pessoa que experimenta. Então, assim, a maioria das coisas que eu falo para as minhas pacientes, que eu falo no Instagram, eu já fiz. Então, assim, eu experimento muita coisa, eu testo, sou aquela pessoa que tem que testar para ver, né? Então, eu vou lá, testo, ver qual é mesmo, e aí, com o resultado que eu tenho, eu consigo falar com mais propriedade das coisas, né? Então, eu testo métodos, eu testo formas, eu testo desde as coisas mais simples, como assim, ai, vamos meditar. O que é meditar? Eu não falo da meditação porque eu falo, é porque eu faço, eu testo uma forma, outro jeito, e eu vou testando, né? Assim como eu faço o yoga, qual o yoga que eu pratico? Já fiz esse, fiz aquele, fiz aquele. Então, assim, eu vou testando, eu vou me percebendo, eu vou vendo aquilo que me faz bem, né? E isso vai me dando muito conteúdo no sentido de autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o que eu levo, que eu tento passar para minhas pacientes no Instagram, é esse autoconhecimento, é a busca desse autoconhecimento no sentido bem amplo do ser humano. Aí eu falo de conexão, de natureza, né, de espiritualidade, de alimentação, vamos dançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque o ser humano, ele é tudo isso, ele é esse movimento todo, né? Eu acredito muito que quando a gente fica estagnado, né, tudo vai piorar, né? Piora os sintomas da menopausa, piora a insônia, piora a irritabilidade, piora as insatisfações, piora tudo porque o ser humano está estagnado. Então, eu trabalho muito com as mulheres no sentido de, até no consultório, às vezes a minha consulta vai toda mais focada em buscar ela como essência de mulher, do que realmente o tratamento, às vezes, alimentar ou fitoterápico naquele momento. Às vezes eu tenho que fazer um resgate dela como mulher, como ser humano, para ela seguir em frente, né? Então, eu acredito que é todo nesse contexto amplo aí que eu vou trilhando e vou tentando passar, né? Que delícia te ouvir. Deixa eu então trazer um pouco de contexto para quem está aí acompanhando a gente, que está chegando agora. A gente está aqui no perfil do Peripécias Menopáusicas, que é um projeto de um perfil de Instagram, mas ele nasceu para trazer uma websérie que tem o mesmo nome, Peripécias Menopáusicas, que são 15 episódios que falam de menopausa, perimenopausa, climatério, até ajuda a entender qual é a diferença entre todas essas palavras, com humor e também com informação através de especialistas convidadas. Então, essas experiências são a partir, essas partes cômicas, né? A comédia que traz a websérie são sketches cômicas que eu escrevi com a ajuda de outras roteiristas,
a partir de experiências que eu tive, porque eu sou uma menopáusica precoce, eu tive diagnóstico de menopausia precoce com 37 anos, hoje eu tenho 43. Então, assim, eu fiquei muito perdida, fiquei muito revoltada com a falta de informação. Então, a partir disso, eu decidi criar um projeto. Esse projeto tomou forma de websérie. E o episódio desta semana, episódio número 3, a gente já estreou 2 episódios, é com a nossa convidada de hoje, a nutricionista Simone Medeiros, que, né, ela já estava contando como que ela faz esse trabalho, como que ela tem uma visão do trabalho da saúde de uma forma natural, né? E por isso estamos aqui hoje conversando, porque na quinta-feira, às 21 horas, estreia o episódio número 3, que se chama Sônia e Rita, Amigas Inseparáveis. Então, a insônia e a irritabilidade, né? Esse Ótimo. combo, essas amigas que vêm nos visitar e a gente nem sempre convida elas, né? Aliás, nunca, a gente não quer essa visita. Nunca. Então, como quinta-feira tem esse episódio onde ela participa e fala e conta e até traz algumas receitas maravilhosas para a gente. E hoje estamos aqui para conversar, para aprofundar um pouco o tema, também para sair do tema, falar de outras coisas que tem a ver com o teu trabalho, que é super interessante. E abertas aqui para perguntas. Então, quem está aí assistindo, convido de novo, manda aviãozinho para as amigas, para as amigas. Vamos juntar mais gente, porque hoje não vai ter desperdício. Muita informação, muito afeto, né? E muita vontade de querer espalhar conhecimento, né? Histórias, relatos, para que juntas passemos melhor por essa menopausa. Passemos bem, né? Passemos bem. É isso aí. Então, assim, pessoal, aproveitando aí o gancho que ela falou, então, quinta-feira, né? Vocês não percam aí o filme, né? Porque é um filme, né? É um pequeno filme, mas é um filme, né? Onde ela faz um personagem bem legal, né? De uma mulher que está com insônia, e aí a Sônia, né? Que é a insônia, visita ela, e aí começa toda a história. E aí eu entro nesse filmezinho, né, dando dicas para ela durante o filme. É bem interessante. Vocês, quinta-feira, assistam. Vai ser no YouTube, né? YouTube, Instagram YouTube? E Facebook. Também para aquela amiga que ainda não está no Instagram ou que não gosta muito do YouTube, está no Facebook também. Pode procurar lá. É que eu sei que tem muita gente que ainda está no Facebook, né? Pode compartilhar por lá também, que a gente posta nas 3 plataformas ao mesmo tempo. Por enquanto, é assim. Vamos ver como funciona. A gente pode mudar também. Então, insônia. O que podemos falar sobre insônia, né? O que a gente pode fazer? Por que a gente na menopausa porque é tão comum já, né, nesse mundo cheio de ansiedade, né? Essa epidemia de ansiedade, com a menopausa piora, né? Piora. Quando a gente fala em menopausa, é um assunto tão amplo, né? Parece tão simples, mas não é, né? Essa questão de menopausa, insônia, a própria insônia em si, né? Como você bem comentou, a insônia hoje ele é um mal crônico, né? E tem crianças hoje com problemas de insônia, por causa de celular, televisão, os adultos, vida estressante, né? Homens, mulheres. Então a insônia hoje é um mal da humanidade, assim. Excesso de luz no quarto, excesso de luz na rua, ninguém tem mais escuridão. Então, se a gente for falar que nós temos hoje um problema já de insônia caracterizada pela vida moderna, né, que é o excesso de luz, né, o excesso de luz azul, excesso de luz branca, todos os tipos de luzes. A gente apagando as luzes do quarto, a gente continua com luz, né, que vem luz da rua, excesso de luz na rua, e celulares, e luzinha de ar-condicionado, luzinha de televisão. Então, a gente tem hoje um excesso de luz. E isso já é um problema para a gente relaxar o nosso sistema nervoso central e a gente entrar dentro do famoso ciclo circadiano, que eu explico para os pacientes de uma forma bem simples. O que é o ciclo circadiano, né? É o ciclo da natureza. Eu falo assim para eles, ó, gente, você não confundir ciclo da natureza, a hora que o sol nasce, a hora que o sol desce. Olha os animais, a hora que eles acordam, olha os animais, os pássaros, que horário eles vão se recolhendo, é o horário que vai escurecendo. Então, eles seguem o ciclo circadiano, né? O ciclo natural. Então, a gente perdeu isso com a vida moderna, né? Mas, pelo menos, a gente tem que tentar, pelo menos, ter uma rotina, que é o horário de acordar cedo,
cedo, no sentido de não ser depois das 8, que já desequilibra muito o organismo, e dormir até 22h30 no máximo, né? Então, se você quer dormir lá pelas 22, 20h30, você tem que ter uma hora antes de começar um processo de relaxamento. Agora eu lembrei de um fato bem engraçado, né? Eu durmo cedo, e à noite eu costumo ver programas hiper relaxantes. Então, assim, tipo 9h30, 15 para as 10, eu e meu marido, é o horário que a gente senta na sala para relaxar e a gente vê algum programa, né? Normalmente eu pego, assim, bobinhas. Então, tipo assim, eu tava vendo um dia desse Netflix uma reportagem sobre fungos. É maravilhoso, é lindo, as Ah, imagens são sim. maravilhosas, maravilhosas. E viagens, casas lindíssimas pelo mundo. E assim eu vou assistindo porque isso vai relaxando o meu cérebro, são coisas bonitas e tal. Mas não sei cargas d'água esses últimos 2 dias, a gente mexendo na televisão, assistiu uns filmes até violentos, sabe? O que aconteceu? Eu acordei 3 vezes na noite, sonhando com coisas horrorosas. Então, assim, tudo interfere no nosso cérebro. É isso que eu quero dizer com esse exemplo. Se a gente quer dormir bem das 10, 10h30, uma hora antes, tu tem que fazer um processo de relaxamento. O que tu vai assistir? Que tipo de conversa você vai ter? Aqui em casa, às vezes meu marido quer falar uma coisa mais séria à noite, eu disse, não, 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 não. Esse assunto à noite, não. Não, eu quero Eu também dormir. falo pro meu Quero namorado, já. não, agora não vamos abrir esse assunto, não. Só Não, hoje com não amanhã. abro. É isso aí, não abro assunto importante à noite, amanhã a gente conversa. Porque assim, a gente precisa desse relaxamento mental, né? Então isso é importante, meninas, quem está escutando, que às vezes o que acontece na hora da janta, que está ali 8, 9 horas, a família toda unida, começam a brigar, discutir assuntos sérios. Isso vai ficar a noite toda martelando na cabeça, não vão dormir bem, né? Então, falar em insônia é um assunto muito amplo. E eu vou falar um pouquinho agora da questão mais biológica, bioquímica, para a gente contextualizar um pouquinho a insônia, e depois eu junto com a menopausa, né? Então, assim, ó, independente da insônia, se a insônia vem por estresse, por excesso de atividade, pessoas que chegam do trabalho 10, 11 horas, rotinas de vida, independente do motivo, né? Uma insônia que ela é crônica, então a pessoa tem sempre, com frequência, 3, 4, 5 vezes na semana, sempre dorme mal, não aquela insônia eventual, pessoa que tem insônia mesmo, frequente, né? Eu fiz um levantamento aqui montei um materialzinho aqui para conversar com vocês sobre os distúrbios sistêmicos que a insônia causa. Então, assim, não é só a questão não dormir bem e acordei cansada. Isso é muito pequeno se eu for falar só nisso. Então, eu vou ler para vocês tudo o que acontece com o corpo de vocês numa insônia crônica, né? Uma insônia não tratada. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Inflamação é a primeira coisa. O corpo começa a inflamar, porque é liberado muitas citocinas pró-inflamatórias, porque o corpo entra em estresse por não descansar. Então, inflamação. Um corpo inflamado, ele vai doer, ele vai ficar cansado, ele vai ficar fadigado, ele vai ficar inchado e cheio de sintomas generalizados, que às vezes tu vai fazer um exame, não vai aparecer no exame, mas o teu corpo está se queixando, poliqueixoso, pelo cansaço, pela fadiga, pela inflamação causada dessas noites de insônia. Outra coisa, hipermetabolismo cerebral. Então, o cérebro ele aumenta muito o metabolismo dele. Isso vai te dar cansaço mental, falta de memória, dificuldade de cognição, fadiga para pensar e físico, porque vai refletir no seu corpo físico esse cansaço. Resistência à insulina. Olha que importante. Altera a insulina, aumenta a insulina. Então, isso é importantíssimo, porque quanto mais alto a insulina, você fica aí com risco de desenvolver pré-diabetes, diabetes e engordar, porque a insulina, ela também engorda se você não faz atividade física. Se você faz musculação, ela é excelente para botar músculo, mas se você não faz, ela vai começar a te ajudar no processo de engordar muito e botar principalmente muita gordura abdominal. Que aí começa o problema também de excesso de gordura na região das vísceras, na região do abdômen. Ela aumenta o cortisol noturno, então você começa a ter desregulação do seu ciclo circadiano, então você começa a ficar desperto à noite e cansado de dia. Isso é muito comum nas pessoas que têm insônia, despertam à noite e ficam ligadas. E de manhã cedo acordam se arrastando e ficam se arrastando o dia todo, né? Diminui o volume do hipocampo, ou seja, você começa a diminuir a função neurocerebral. Olha que sério isso, Nossa, seríssimo. né?
Olha que sério isso, né? Aumenta também aqui, ó, a disfunção das mitocôndrias e o estresse oxidativo. Então, o que que seria isso? Uma forma para quem está nos escutando entender. É como se fosse assim uma ferrugem, né? Imagina um portão de ferro enferrujando, né? O ferrugem não vai lá comendo, não vai corroendo o ferro. Então, quando a gente fala em estresse oxidativo, seria isso. É como se fosse uma ferrugem celular, vai destruindo a camada das células. Quais células? Principalmente os neurônios, né? Então, aumenta aqui, ó, diminui memória, déficit cognitivo, diminui a oxigenação do cérebro, hipóxia. Olha aí, gente, que importante vocês irem atrás de resolver o sono. Diminui a oxigenação cerebral. Aí você vai reclamar, olha, eu não me lembro mais das coisas, eu não consigo mais pensar, não consigo mais escrever, eu estudo e não gravo, eu não sei mais onde coloco as chaves, não me lembro das coisas tão facilmente, eu estou falando e as palavras me faltam na boca, não sei concluir uma frase, porque todas as células neurais estão sendo afetadas, né? Acidose cerebral, olha, muda o pH, olha que sério isso, acidose cerebral, neuroinflamação, ó, inflamação também nos neurônios, né? E apoptose celular, então as células vão morrendo. Então, nós temos aqui Nossa. quase um quadro de degeneração dos neurônios, né? Então, isso por uma insônia crônica, né? Então, eu vou falar do meu caso, que quando eu entrei na pré-menopausa, eu fiquei 6 meses praticamente sem dormir, eu posso dizer para vocês, Uhum. até tomar uma decisão de como resolver isso, porque eu tinha aqueles fogachos, que aí eles eram assim, Acorda 3, 4 muito. vezes por noite, aí tu vai, não, vai passar, e tu vai naquele vai passar, e tu vai naquele vai passar, e aí depois eles aumentaram para de meia e meia hora, dia e noite, de meia e meia hora, não dormia mesmo. Aí não dormia mesmo, então assim, ó, realmente muita coisa do que eu falei aqui, eu passei. Então eu não tinha memória, eu não tinha cognição, eu não conseguia trabalhar, não conseguia. Eu ia falar com fazer uns stories, uma live, me faltavam as palavras, o que eu estava falando? O que eu estava dizendo? Não, eu ficava num post, para escrever um post, eu ficava meia hora olhando para o post, o que eu vou falar? Não, não ria, o Eu sempre raciocínio falo, não a gente fica na andava. porta da geladeira com a porta aberta, Ai, ai. né? Procurando a chave, né? Na Não geladeira. vai. Então, Não vai. assim, gente, insônia não é brincadeira. Quando a insônia vira um problemão, como dessa forma que eu estou explicando que é insônia crônica, e quantas pessoas têm insônia crônica? Inúmeras. Por isso que eu estou falando aqui não é uma coisa rara, é muito comum as pessoas não dormirem bem. Às vezes eu pergunto no consultório, né? Quantos anos você está com insônia? Nem me lembro, a pessoa me fala. Há muitos anos eu não durmo bem. Eu acordo várias vezes à noite. E a pessoa tem aquela característica da insônia: olhos profundos, olheiras profundas, o rosto é fadigado. A gente percebe quando a pessoa entra no consultório que a pessoa não dorme. Tem a característica da insônia. A insônia, ela aparenta no seu rosto, na fisionomia, né? Então, é muito mais que simplesmente, eu não durmo, vou tomar um remedinho para dormir. Às vezes precisa realmente de tratamento, procurar um médico, fazer tratamento, porque envolve tanto a tua saúde, que você pode ficar aqui, ó, com alteração de insulina, isso que vai levar a outros problemas, mais sérios ainda, né? Então, às vezes a pessoa assim fica com resistência de procurar ajuda quando a insônia vira crônica, mas há necessidade, porque não tem um hormônio no corpo que vai regular se você não tratar a insônia. Quando as pacientes entram no meu consultório, Juliette, eu já falo para elas, o tratamento é feito de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, elas já querem assim, eu quero ver Porque as mulheres que me procuram são aquelas que não querem fazer reposição, né? Por os motivos delas, né? Então, assim, então elas querem usar ervas medicinais ou só alimentação. E aí, e elas querem algo que resolva o estrogênio. Eu disse, não, é de cima para baixo. Você não dorme, você tem insônia crônica. Se tu não resolver a insônia da pessoa, não vai regular os outros hormônios. Tem que dormir. É o básico do ser humano, tem que dormir profundamente. Tem que descansar a glândula pineal para ela regular todo o nosso organismo e a gente acordar feliz. Sem esse sono profundo, a gente acorda com aquela sensação: eu dormi, mas parece que não dormi. Ou seja, aquele sono leve, não entrou no sono profundo, não fez recuperação do organismo. A recuperação do organismo acontece no sono profundo, que dura 4 horas, esse sono profundo. E ele é fundamental.
E só se consegue isso quando não tem esse quadro de insônia, né? Ou esse sono leve também, né? Que a pessoa tem, parece que dorme, não dorme também, é E uma nunca, disfunção nunca do chega às sono, 4 né? horas, né? Que é o problema aí na menopausa. É, A gente nunca chega nas 4 horas. é. E aí entra a menopausa nessa história. Se pegar uma pessoa que já tem esse tipo de insônia e aí entra a menopausa, aí nós temos a queda hormonal numa bagunça hormonal. Porque já tinha uma bagunça hormonal essa insônia. Aumenta cortisol, aumenta a insulina, reduz melatonina, aumenta, a pessoa fica com queda de GABA, que é o relaxante, que deixa a gente relaxar, a gente fica bem, a gente fica mais ativada, mais irritada, porque não dorme. Então, quem não dorme não tem bom humor. Quem não dorme fica com a boca explosiva, ou seja, falou, respondeu, falou, respondeu. A pessoa fica explosiva, a pessoa não tem a capacidade de fazer uma negociação, ela fica pavio curto, né? Porque realmente ela está mentalmente cansada. Acontece Então, muito, desculpa te interromper, mas aham, acontece muito também nos casais com crianças pequenas, né? é E começa a é ter isso mais aí. problemas porque, cara, não dorme, a criança não Não dorme, dorme, aí não não dorme, resolve e os casais começam a ter é, muitos problemas porque todo mundo está exausto, isso. né? Tá todo mundo cansado. Então, Uhum. assim, sono é fundamental. Se vocês querem ter uma menopausa feliz, vocês têm que dormir bem. Vocês têm que buscar ajuda para dormir, precisa regular isso. A regulação hormonal é de cima para baixo, meninos, é da cabeça para os pés, tá? É assim, esse é o caminho certo. Melatonina regulada, vitamina D regulada, tireoide regulada, e aí vai descendo. Aí desce para suprarrenais, né? Vai para cima dos rins. Porque se tu tá com o cortisol todo bagunçado, à noite teu cortisol tá nas alturas, você não vai O que é dormir. o cortisol, Simone? Me O, explica. cor- o cortisol, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que a gente chama de chapeuzinho, né? Que é uma glândula que fica sobre os rins. Essa glândula tem função vital na nossa vida, vital. E ela produz vários hormônios. E um deles é o famoso cortisol, que nos dá vida. Ou seja, na hora que a gente desperta de manhã, ele se eleva, ele faz a gente levantar da cama, ter energia para metabolizar o nosso dia todo, os alimentos. A gente conseguir levantar da cama é o básico que ele faz pela gente. Ele regula todo o nosso organismo, junto com a tireoide. Aí o que acontece? Se ele de manhã cedo, ele tá pequenininho, tá bem baixinho, você já acorda se arrastando. E como é que acontece isso? Por vários fatores. Então, pode acontecer para uma pessoa que trabalha no terceiro turno, a pessoa que um dia trabalha de manhã, outra de tarde, outra de noite, pessoas que passam o dia todo num estresse demasiado por muito tempo, elas causam uma disfunção na adrenal, e com isso começa essa, a gente chama de fadiga, hoje em dia não sei se ainda é chamado de fadiga, eu acho que tem médicos aqui assistindo, pode me auxiliar, se ainda é chamado de fadiga adrenal, mas assim, aí essa glândula começa a entrar em desregulação, ou seja, quando o hormônio tem que estar alto de manhã, está baixo. O que acontece? Você sai daquela cama se arrastando, e vai trabalhando se arrastando, o dia todo se arrastando. Aí tu chega ali pelas 7, 8 da noite, tu fala assim, meu Deus, que vontade de trabalhar, eu vou lavar a roupa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e todo mundo vai dormir, e a mulher tá lá limpando, fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, o cortisol dela se elevou à noite, e à noite deveria estar baixinho. Então ela está com uma desregulação. Aí ela precisa de um auxílio realmente para regular essa glândula adrenal. Então, de manhã ele tem que ser alto, ele vai baixando durante o dia, né? E quando chega à noite, ele tem que estar bem baixinho para a pessoa poder relaxar e dormir, senão a pessoa não vai dormir. Então, é muito importante a pessoa entender que ter a regulação do organismo de cima para baixo é o caminho para ter uma caminho para ter uma menopausa mais feliz, né? E dentro dessa questão da menopausa, com a queda ali do estrogênio, principalmente progesterona, né? A progesterona é o hormônio que também ajuda a gente no relaxamento, para a gente ficar bem, né? Ficar zen, ficar tranquila. E ela ajuda muito a aumentar um neurotransmissor chamado GABA, que ele também faz relaxamento. Olha que importante, meninas. Se a progesterona baixa, quem vai baixar? O GABA baixa. Se os dois baixam, ponto. Irritabilidade, alteração de humor, não consegue relaxar o suficiente.
e não vai dormir bem. Por isso que a primeira queixa na perimenopausa, qual é? A Insônia. 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 Na maioria das mulheres é a insônia. Só que ela não percebe, porque às vezes essa insônia começa lá com 42, 43, 44, a gente pensa, pô, excesso de trabalho, tô cheio de preocupações na minha vida, e briguei aqui, briguei ali, cheio de coisa para fazer. A gente pensa mil coisas. A última coisa que a gente vai pensar é que tem um hormônio no corpo baixando, que é a causa da minha insônia, né? E por isso que as coisas a gente vai empurrando com a barriga quando vê, a gente vai resolver lá na frente, aí que a gente vai entender o que está acontecendo, né? Mas a importância desses hormônios da menopausa também nesse relaxamento essencial para dormir. Então, a progesterona é o primeiro a baixar na pré-menopausa e o primeiro a começar a dar sintomas de alteração do humor e da insônia, né? E aí começa essa bola da neve que a gente estava comentando sobre o que a insônia causa no organismo todo, né? É bem complexo, né? Mas eu acho que é o primeiro a ser tratado quando a gente fala em menopausa, se a mulher tem insônia. Não sei se quer Ai, fazer alguma pergunta, senão eu emendo e vou, né? olha, tanta coisa assim, porque eu também passei por tudo isso, né? E Uhum. a questão dos fogachos, né? Eu tinha muitos fogachos, então às vezes você consegue driblar um pouco a insônia, mas o fogacho vem também para atrapalhar o É, sono, então esse sono nunca é é, profundo mesmo, né? é, E, isso aí. e ainda eu vinha com as questões assim bem profundas, os pensamentos ruins, bem pesados, eu me sentia muito mal, então realmente era uma noite horrível, eu acordava muito mal mesmo, né? E que outra coisa que eu estava pensando aqui é precisamente quanto pouco que a gente fala e sabe da menopausa, que as pessoas que estão na perimenopausa não sabem, não associam os sintomas. Muitas mulheres assim, já estão na menopausa, já estão depois É, de ter parado de é, menstruar e ainda não associam, né, é, os sintomas com esse período, né? Então, é, é muito importante. Tem dois é. comentários aqui rapidinho. A Ana Uhum. Galgani falando, maravilhosas essas informações. A Ana é nossa trilheira, ela é responsável pela música maravilhosa Ah, da que legal. série, a compositora, ela toca e canta. E ela é jovem, né? Então ela está se preparando. Eu acho super legal isso. Assim, as Ah, mulheres que jovens que estão ótimo. chegando, que vão chegar bem na Que menopausa. legal. Isso mesmo. E Isso mesmo. aqui, Eliane Gonçalves falando que ela toma remédio, mas ainda continua com insônia. Não está resolvendo pelo remédio. Então, isso acontece muito, tá? Eu já tive vários pacientes assim, na verdade ainda tenho, né? Os pacientes vão chegando e aí muitos usam medicações para dormir, né? Faixa preta, tudo, alguns não, mas alguns sim, né? Faixa preta, alguns faixa vermelha, e não dorme. Então Não dá. tem aquele sono assim de 2, 3 horinhas, aí acorda, aí mais 2, 3 horinhas, né? Às vezes tem que duplicar a medicação, às vezes toma 2 tipos de medicações à noite para poder dormir, e aí ainda diz que o sono ainda acorda cansada. Mas aí, o que acontece? Primeiro tem que avaliar novamente, né? Primeira coisa, a pessoa não está dormindo porque será que ela não tem cortisol alto à noite e ninguém olhou isso? Só tá dando remédio para dormir? Que pode ser isso também. A pessoa com cortisol nas alturas, tomando remédio para dormir, vai meio que dormir forçado pela ação da medicação, mas vai acordar porque o cortisol está ali bombando energia para ela acordar. Então, assim, às vezes não foi olhado para isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que deveria ser olhada é isso aí, né? Por que essa pessoa não dorme, né? Então, assim, por questões de vida, é uma pessoa cheia de problema, não tem com quem dividir, precisaria de uma psicoterapia, é uma pessoa que tem na família insônia, a família toda tem insônia, pai, mãe, tio, avô, e ela vem com esse quadro também. É uma pessoa que está vindo de um pós-trauma, de estresse enorme, e agora está num processo de autoconhecimento para poder dormir. É uma pessoa que está uma doença grave, que ela não consegue processar isso, não consegue dormir. Ou é uma pessoa que tem um cortisol alto, que ninguém olhou para isso, ela não consegue dormir. É uma pessoa que tem uma melatonina quase zero. Então, assim, o que está acontecendo com essa pessoa que ela não consegue dormir? Então, às vezes, simplesmente dar só o remédio, ele não vai resolver a causa, porque ele força, né, o remédio a pessoa a dormir, induz a pessoa a dormir, só que a causa às vezes é tão latente, está tão forte ali,
que não foi olhada, então a pessoa acorda. Eu imagino assim, como que pega o celular que está quebrado, aí desliga. Mas amanhã É, liga de novo, né? Vai continuar isso. quebrado, né? Vai continuar quebrado, né? Então, eu acho que esse é o olhar integrativo que vários médicos têm hoje, né? E vários profissionais de saúde, que é o olhar integrativo, não um olhar focado apenas para o problema, né? Então, quem é esse ser humano? Por que que ele não dorme? O que está acontecendo? Há quanto tempo tem? Como é que estão os hormônios dessa pessoa? O estilo de vida, né? O que faz ela despertar? Às vezes eu pergunto, o que faz você despertar? Ah, eu penso demais na vida. Eu penso, 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 penso. Pô, então a gente tem que trabalhar isso com essa pessoa, senão ela não vai descansar o cérebro para poder ter sono. Ela acorda por excesso de preocupações, né? Então, como trabalhar isso? Tem que trabalhar o jeito que ela vive, tem que trabalhar o estilo de vida dela. Eu tenho que ensinar técnicas para ela desconectar um pouco dos problemas aqui e botar, às vezes, um problema num diário, num papel antes de dormir, uma caneta do lado da cama, acorda, passa para o papel, né? Achar formas de ajudar essa pessoa, mandar para uma psicoterapia, né? Então, assim, eu acho que esse olhar mais integrativo, né, ajuda muito a pessoa no sentido de direcionar o tratamento mais correto, né? E na menopausa, a gente tem esse problema de a pessoa está numa pré-menopausa, ninguém sabe que ela está, e aí entra a insônia, né, e começa a se tratar uma insônia, enquanto, na verdade, ela estava numa pré-menopausa, está numa pré-menopausa, está com falta hormonal, está cheia de sintomas da falta hormonal, e está sendo tratada aí com antidepressivos e remédios para dormir, e que, na verdade, não era isso. Se fizesse um ajuste hormonal, a vida dela entraria no eixo novamente. Ou E incluso só no mesmo que... estilo, né? No estilo de vida, na É, alimentação. tudo, tudo. Vamos falar em alimentação e insônia, por exemplo, né? Uma pessoa, né, que janta ali 9 horas da noite, arroz, feijão, bife, carne, x-salada, comidas gordurosas, 9 da noite, Um não bolinho na sobremesa, um vai, bolo com bolo, cobertura, um torta, cafezinho. cafezinho, não vai dormir, vai dormir mal, tá? Principalmente os homens, às vezes eu atendo muitos homens também, né, os maridos delas, né, às vezes eu atendo eles, e aí eles falam, pô, agora eu tô dormindo, eles me dizem, né? Tô dormindo. Por quê? Porque passou a janta para 7 da manhã, para 7 da noite. Olha que simples, passou a janta para 7 da noite, agora eu estou dormindo. Então, um problema de estilo de vida. Não ronco mais, eles falam para mim, não ronco mais, né? E a mulher também, a mulher na menopausa, ela começa a ter, com o passar dos anos, um problema de frouxidão, a laringe, faringe, frouxidão. E aí, quando ela deita, esses músculos eles vão ficando mais fracos, né? E aí aperta, e ela começa a roncar. Então, é muito Hum. comum isso aí, começa a roncar. E nesse roncar, ela tem leves despertar que ela nem percebe. E aí, às vezes, quem conta é o marido, né? Então, tipo assim, hoje ela ronca e ela não roncava. Né? Então, precisa um olhar para isso também, né? Qual é o grau de ronco que ela tem? Se ela está tendo uma apneia também, né? Teria que pesquisar uma apneia também nessa mulher, né? Então, olha que quanta coisa de uma insônia, né? Quanta coisa envolvida sobre uma insônia. E a gente acha que sim que só é um caso simples, tipo assim, não durmo, tá tudo bem. Sim, sim, Não. eu escuto muito isso, assim, as pessoas É, mais jovens que ainda não sentem as é, consequências disso, né? Não, eu durmo é, pouco, e eu é. sempre dormi pouco, eu só ia te perguntar, existe isso? Assim, as pessoas que, de fato, o ciclo já é virado, né? Ah, não, eu sou já naturalmente acordo mais de noite, de manhã, não tenho interesse pela manhã, e tudo bem, eu vivo assim. Isso pode ser saudável em algumas pessoas? E a outra pergunta é essa, assim, tem gente que dorme pouco, que está feliz, que fala, não, eu durmo pouco e tá tudo bem, não Aham. sente as consequências, mas isso mais para frente vai trazer alguma complicação? Porque tem a questão do horário, né? Sim, Não é só dormir sim. tantas horas, Não, tem não. a hora para dormir, né? Tem. Assim, ó, eu já tive vários pacientes, várias pessoas, né, que eu conheci, que falam assim, olha, eu durmo 5, 6 horas e eu sou muito bem assim. A gente vê que a pessoa é extremamente saudável. O rosto saudável, os exames maravilhosos, cheio de disposição pela vida, toda feliz. Essa pessoa não tem nada. Tá tudo Tá? bem. Os exames tudo bem, tudo regulado, não tem um hormônio alterado, cortisol, etc. Tá tudo bem. E ela é uma pessoa muito feliz, assim, tá ótima.
Porque assim, ó, quando a gente tem falta de sono, a gente tem reflexo. A gente sente isso no corpo, ou na Uhum. mente, ou no comportamento. Então, tem pessoas que com 6 horas fica muito bem, tem pessoas que com 7 fica muito bem. Se eu dormir menos de 7, eu fico péssima, péssima. Eu preciso dormir 7. É de 7 a 8. Isso aí não adianta. Às vezes eu tento teimar um pouco com isso, é só para me incomodar no outro dia. Então, assim, eu preciso de 7 a 8 horas de sono. Mas tem gente que dorme 5, 5 e meia, 6, e acorda bem, e vive bem, cheio de alegria, não tem um exame alterado. Para aquela pessoa, eu não entraria com nenhuma ação com ela, porque ela está muito bem no contexto todo. Agora, dormir de dia, como acontece com as pessoas do terceiro turno, né? Elas dormem de dia e trabalham à noite. Olha, por experiência própria, atendendo muitos anos pessoas de terceiro turno, eu vou te dizer que quase todos eles têm problemas de saúde, tá? Básico, todos eles, assim, que eu atendi, eles têm um aumento acentuado de peso de 10 a 20 quilos, porque mudar a quantidade de horas de sono, mudar a qualidade do sono e dormir diurno, né, de forma contínua, que é no caso desses trabalhadores noturnos, você provoca toda uma desregulação desse eixo hormonal, inclusive, quando a gente está falando da insulina, mas também do apetite, também da saciedade e também da necessidade de comer mais carboidratos para compensar essa falta de sono noturno. Isso acontece. Então, a pessoa Uhum. ganha muito peso, joga muita gordura abdominal, aumenta muita insulina e com isso vai vir todos os problemas de saúde. Normalmente são pessoas que têm alteração de memória, alteração de humor, têm mais quadros de irritabilidade, porque não é saudável dormir de dia. A nossa pele, porque não é só nossos olhos que captam a luz, a nossa pele capta a luz. Então, não adianta botar venda nos olhos se o ambiente que você dorme está cheio de luz. A pele capta e ela sabe, informa teu cérebro e sabe que é diurno, que você está no período de dia, que você está no período muito iluminado. Então, vários tipos de hormônios serão produzidos que não vai ser melatonina em altas doses para dormir. Porque a pele está captando que o período tem muita luz, então deve ser diurno, né? Então, afeta o corpo. O sono não é profundo, então, a médio ou longo prazo, vai realmente afetar a saúde dessas pessoas que trocam a noite A noite pelo, pelo dia. pelo dia, que dormem de dia. Com certeza vai, tá? Gente, quanta informação maravilhosa. A gente, vocês estão gostando? Mandem uns coraçãozinhos pra gente saber que vocês estão aí gostando. Se estão gostando, manda coraçãozinho, porque Manda assim, ó, coração. eu sempre digo pro pessoal, né? Os nossos pagamentos aqui, né, deles com a gente É, é os coraçãozinhos, né? os Os coraçãozinhos. coraçãozinhos, os Com as aviãozinhos. palmas, né? A gente vira criança nessa hora. A gente quer É coraçãozinho, recompensa. aviãozinho, né? Mandar beijinho, tudo a gente gosta, né? Muito bem, vou aproveitar para ler aqui o comentário da Caribe. Não sei se é o seu nome, mas ela fala que não teve fogacho, só ressecamento. Ah, então, bom, é um desses casos que a gente inveja, né? Quando alguém fala, nem sei o que é um fogacho, nunca tive, já ouvi falar, né? Mas aqui muitas vezes as pessoas confundem, né? Pelo fato de não ter tido fogacho, acha que a menopausa passou e tá tudo bem, não tem É, nada para se preocupar. É um dos sintomas assim é, que tão claro, né? É sintoma de menopausa. Mas se você é. não tem, não quer dizer que você não tem nada, né? Você tá nessa É fase bem isso aí. também assim, né? Porque às vezes a pessoa assim, ó, por isso que eu falo assim, que a gente martelar sobre os sintomas, às vezes parece chato ficar só falando das coisas ruim da menopausa, vou É, botar entre aspas, né? Mas assim, na verdade, a disseminação do conhecimento é fundamental. Porque assim, muita gente, todo dia entra gente novas, né, em todas as redes sociais, pessoas que não sabem nada sobre a menopausa. Então, assim, tá comentando, tá divulgando, no sentido assim, que não é só o fogacho, é alteração de memória, é fadiga, é dor nas articulações, é dor no corpo, é queda da libido, é a vagina queda seca, do cabelo, a queda do cabelo, a pele, a flacidez, a unha, né? a barriguinha que É, começa a inchar, a que nunca tinha, né? barriguinha, a Agora tem. barriguinha.
barriguinha, gordurinha O em cima do músculo, a umbigo, pelanca ficou mole. flacidez, perde a musculatura. Não importa o peso da mulher, se a mulher é magrinha, se a mulher é cheinha, ela tem perda de massa muscular. Só que uma está mais coberta pela gordurinha e a outra aparenta mais, só, mas tem perda de massa muscular. Então, sim, então é tantos sintomas que aí tem outros sintomas que são os bioquímicos, né? Aumenta a pressão, pode aumentar a pressão, aumentar a insulina, ficar pré-diabética. Aí vai ter os problemas de saúde mais crônicos, né? Risco de AVC. A minha mãe teve um AVC no pós-menopausa. Então, assim, quando eu pensei em pré-menopausa, a primeira coisa que eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, pensa uma mulher saudável, magrinha a vida toda, que se cuidou a vida toda. Entrou na menopausa, não deu 5 anos depois, ela teve um AVC. A gente diz que é a sorte dela que a veiazinha estourou no olho. Então, ela ficou cega do olho direito, perdeu quase 100% da visão do olho direito, mas ela ficou bem, ela caminha, ela é uma pessoa saudável, né? Pior que ela Cognição. tivesse ficado, né, de um lado do corpo, assim, que com alguma dificuldade, né? E teve quadros de depressão, né? Perdeu muito peso, né? Então, assim, são coisas assim que me chamam a atenção, porque se eu não me cuidar, eu posso ir para o mesmo caminho dela. É a genética, né? Qual é a minha genética? Ficou hipertensa, nunca foi hipertensa. Então, assim, isso depois de 5 anos de menopausa, mais ou menos. Então, olha a importância de cuidar do corpo a partir, deveria ser nos 35 anos, mas a gente não sabe, vamos fazer os 40, não sabe, vamos fazer os 45. Mas tem que cuidar dessa fase de pré-menopausa e menopausa, porque ela vai fazendo tanta alteração que às vezes pega a gente no susto. Então, eu digo assim, pessoal, olha como é que é a genética da tua mãe, da tua avó, tua tia. O que aconteceu com essas mulheres após 45 anos? O que aconteceu com essas mulheres após a menopausa? Que tipo de doenças desenvolveram? Que tipo de problemas emocionais tiveram, mais depressivas ou não? Porque às Né? vezes elas não falam, né? Porque é um contexto social, né? As É, mulheres não tinham costume de falar, enfim, a gente não, vem de uma sociedade patriarcal, opressora, então as mulheres se acostumaram a sofrer em silêncio, até para é, se preservar até a sim, liberdade é, delas, né? Em muitos casos. sofrer em silêncio. Isso é Então, muito forte, tá? Isso é muito forte. Eu digo que nós todas aqui, que estão aqui com a gente, né? E que estão nas redes sociais, seguindo profissionais que trabalham com a menopausa, vocês ó, estão ó, a é, 1000 passos, eu vou dizer para vocês com certeza, a 1000 passos na frente de quem não está assistindo aulas, lives e seguindo profissionais de menopausa. Por que eu falo isso, gente? Porque eu atendo em algumas clínicas pessoas que não estão nas redes sociais e elas ficam extremamente constrangidas, envergonhadas, elas não querem falar, elas têm vergonha. Quando eu falo de libido, da região genital delas, ficam vermelhas, chegam a se encolher na cadeira. Então, assim, é muito real ainda as mulheres terem vergonha, não querem falar dessa fase, né? E nós aqui, vocês que estão aqui com a gente, vocês que estão ligadas, vocês estão ó, 1000 passos na frente para poder resolver mais a vida de vocês, de poderem ter mais respostas, de poderem terem mais conhecimento e ir atrás de informações, de profissionais que realmente possam ajudar vocês, né? E aproveitar que vocês têm esses conhecimentos e vocês serem um canal para ajudar as vizinhas de vocês, as amigas de vocês, porque pessoas que, às vezes, a maioria das pessoas, muita gente, mulheres de 45, 60 anos, muitas não sabem mexer no celular, não sabem onde está um IGVT, não sabe como acessar um vídeo. Isso é muito real, gente, não é todo mundo que sabe. E isso eu vejo também na prática. Mas onde é que fica teu IGVT? Onde é que eu clico para poder entrar em tal coisa? As pessoas não sabem mexer direito. Então, quem está aqui online, as pessoas estão muito bem e com muita informação. Mas a gente tem que ajudar as outras mulheres também que não têm essa informação. Então, às vezes, um café com uma amiga, a vizinha está no muro, passa para ela, tenta conversar com ela, né? E assim as informações elas vão se espalhando e a gente vai ajudando mais gente, e a né? gente fica mais empática também, né? Começa a ver as outras É, pessoas que talvez estão sofrendo, sem esse olhar é, do julgamento, de ser, né, com peso, senão também é. tentar ajudar, levar informação, né? E, É muito lindo. e assim, Júlia, eu te queria falar agora também sobre. Eu separei aqui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 plantas
né? Para a gente falar da insônia, Isso. né? Da irritabilidade, 7 plantinhos, né? Porque, assim, a fitoterapia, né? Às vezes a questão é, fitoterapia funciona ou não funciona? Funciona, fitoterapia funciona. Mas precisa saber usar a fitoterapia, né? Se usar demais, pode ter o efeito contrário. Se usar de pouco, pode ser que não faça efeito. Então, as ervas medicinais são remédios, elas têm ação medicamentosa e elas têm efeitos colaterais e elas fazem mal, elas têm as suas contraindicações, suas bulas, né? As ervas têm as suas bulas também, do que pode e que não pode ser usado, né? Mas nós temos aqui, vou passar algumas ervas que são seguras, né, para trabalhar nessa questão de insônia. Uma coisa bem importante antes de falar das ervas medicinais. Quando a gente fala em tratar uma insônia, eu digo para vocês, todas que estão aqui, que a gente tem que começar a tratar a insônia lá de manhã. Porque o que, que acontece? A pessoa quer chegar à noite, tomar um chazinho de camomila e quer capotar e quer dormir. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você é uma pessoa irritada, uma pessoa explosiva, uma pessoa estressada o dia todo, que assume mil compromissos, corre sem parar, mal consegue comer e pilha demais, não é um chazinho que vai fazer você dormir, se você tem insônia crônica. Então, tratar a ansiedade, ela começa lá de manhã, que é modular o teu corpo, é fazer você lá de manhã já começar, fazer uma modulação de como você acordou. Você acordou bem? Você acordou estressado? Você acordou cansado? Como é que você acorda no dia a dia? Se você acorda se arrastando, e você vai trabalhar o dia todo se arrastando, você vai chegar tão fadigado fisicamente e mentalmente à noite, que em vez de você dormir, isso vai te deixar com insônia, vai te dar o efeito contrário. Porque o dia todo foi muito exaustivo para o teu organismo, a nível de dar conta disso que tu fez. Então, como é que você acorda? Então, começa lá de manhã, de repente de manhã você tem que tomar, por exemplo, um chá com sementinhas de feno grego que te dá disposição. Porque tu vai trabalhar melhor, mais feliz, mais sorrindo, mais alegre, e aí teu dia vai ser menos estressante, tu vai ter que produzir menos cortisol, você vai estar melhor, você vai dormir melhor. Então, começa Feno lá de grego. manhã, Feno feno grego. grego. É. Ou então você acorda de manhã é, muito ativa. Tu acorda já xingando, brigando e fazendo mil coisas, estressada e sai pegando a bolsa voando pela rua. Bom, então eu já preciso acalmar a pessoa de manhã. O teu chazinho de camomila começa de manhã, não vai começar à noite. Entende, gente? Então, tratar a insônia ela começa lá de manhã. E depois, ao longo do dia, bota um chazinho na metade da tarde, né? Para dar uma equilibrada novamente. Se tá com pouca energia à tarde, a gente equilibra para poder aumentar um pouquinho. Se tem muita energia, muita irritabilidade, a gente dá uma baixada. E aí você vai para a noite. Quando tu chegar em casa à noite, você vai estar melhor. Se você faz essa modulação durante o dia, tu vai estar melhor à noite. Aí sim, se tu tomar uma ou duas xícaras de chá, você vai dormir melhor, porque tu já vem fazendo esse processo desde manhã, tá? Isso para insônias mais crônicas, tá? Insônias levezinhas, aquelas bobinhas que a gente tem às vezes, tomar ali duas xícaras depois das 6 já pode ajudar bastante, mas quando é aquela insônia pesada, a gente tem De que começar a camomila, né? olhar lá de manhã. Então, eu falaria assim, ó, Humulus lupulus, são os nomes estranhos aqui, né? Vocês vão ver, mas é Humulus lupulus, tá? Ele aumenta a GABA, ele aumenta a GABA. Quem é GABA? Lembra aquele neurotransmissor que eu falei, que relaxa a gente junto com a progesterona? Então, o Humulus lúpulus, ele aumenta a GABA, então vai ajudar a melhorar o relaxamento, né? Um outro bem conhecido que é o mulungo, né? A gente mulungo, né? Que é uma raiz, e eu gosto bastante dessa raiz, e às vezes eu misturo ela com a melissa, então, ele ajuda bastante, né? A aumentar o tempo de sono. Ele é muito interessante para isso, aumentar o tempo de sono, né? A passiflora, que também é muito conhecida, né? A passiflora incarnata. A passiflora, ela aumenta o GABA, ó, mais uma que aumenta o GABA, então, que faria essa ação relaxante da progesterona, né? Então, aumenta o GABA. A Vitânia sonífera também aumenta o GABA. A camomila, que é o, né, que a gente estava conversando, ele faz o quê? Ele faz um relaxamento do sistema nervoso central. Ele não faz aumento de GABA, mas ele deprime o sistema nervoso central, ou seja, ele abaixa a tensão, o nível de funcionamento do sistema nervoso central.
Então, com isso você relaxa e você acaba dormindo melhor, né? O Croctus sativus, a gente só acha ele em cápsula, em pó, o Croctus sativus. Às vezes tu acha em chá, mas em chá é caríssimo, é um absurdo, assim, o Croctus sativus, né? Porque ele realmente, ele é muito, eu diria até meio raro, né? De ter ele, que ele é uma planta bem especial, né? E o que que ele faz? Ele tem um efeito hipnótico, aumentando o sono profundo, aquele sono profundo das 4 horas que a gente precisa, né? Então, o Proctus sativus faz isso, ele aumenta a duração do sono e diminui os picos que a gente tem de latência do sono. Então, você consegue entrar num sono mais profundo, relaxante e restaurador. Ele é muito interessante, né? E a Melissa, quem me acompanha aqui no Instagram sabe, né? Eu vivo mostrando Melissa, pacote de Melissa para cá, pacote de Melissa para lá, né? Então a Melissa, ela aumenta o GABA. E a Melissa é uma erva que todo mundo acha em qualquer lugar do Brasil. Então eu falo muito da Melissa, ela aumenta o GABA, que é esse neurotransmissor relaxante que, junto com a progesterona, nos deixa muito bem. E funciona muito bem. Eu toda noite tomo Melissa. Toda noite. Tá? Aqui em casa é de praxe. Essa hora deve estar pronto já. Eu Aham. tomo a Melissa, né? É regrinha. Lá pelas 9h30, 15 para 10, a gente faz um caneco de chá. E aí eu faço umas misturas conforme eu percebo como é que eu tô. Então, às vezes é Melissa com alcachofra, às vezes é Melissa Olha, com... porque a alcachofra, ela é fundamental quando a gente vai tratar a mulher na menopausa com fitoterapia. alcachofra. Não se trata fitoterapia, saúde da mulher com fitoterapia sem tratar fígado. Não vai funcionar. Hum, Não se trata a mulher em fitoterapia sem tratar intestino. Não vai funcionar. Por isso que é muito comum ouvir assim, eu tomo chá, não funciona. Ou a dose está errada, ou a erva que comprou veio misturada, veio triturada, misturada, não era uma erva que tu percebeu que a folha era inteira, isso também é um problema. Tá? Não era tudo melissa, por exemplo. Eu prefiro comprar pacotes com folhas inteiras, grandes, para ver realmente a erva, né? Ou tomou pouca dose, tomou 200 ml só à noite, não fez durante o dia, né? Ou essa pessoa tem uma microbiota intestinal alterada, não, olha que importante que eu vou falar agora, meninas, prestem atenção. A microbiota intestinal é quem vai fazer, quem vai pegar os fito-hormônios aí dos chás, das cápsulas fitoterápicas, e vai transformar esse hormônio da planta em um hormônio, um estrogênio ativo para o nosso corpo. A microbiota intestinal, as bactérias intestinais. Então é muito comum, eu tomei um chá para menopausa, o calorão não passa. Olha que importante isso. E o segundo, o fígado. Se o fígado não tiver bom, e fígado bom não quer dizer enzima hepática alterada, não. Existe toda uma questão enzimática dentro do fígado, de metabolização, né? E energia. Eu uso muito medicina chinesa associada com a medicina tradicional. Então, quando eu falo do fígado, estou falando de medicina chinesa também. Então, precisa trabalhar o fígado, intestino, fígado, para se tratar mulher na menopausa que queira usar fitoterapia. Né? Então, eu sempre boto alcachofra com melissa, uma dosazinha de alcachofra com o mulungu. O alcachofra sempre está junto em pequenas doses nas ervas que eu vou botar à noite antes de dormir. E agora eu me lembrei de uma coisa bem importante, se me permite, né? claro. Na medicina chinesa, meninas, olha, eu adoro falar dessas coisas, né? Até aqui, ó, Isso eu ia te perguntar, de onde que vinha entrei com todos esses adrenalina. conhecimentos e plantas? Entrei com adrenalina agora. Ah, bora, Entrei com bora. adrenalina. A Assim, ó, medicina chinesa. eu estudo muito, muito, né? Então, assim, eu estudo tanto a parte, assim, ó, tradicional, então, nutrição funcional, fitoterapia clínica, nutrição clínica, né? Mas também, exames laboratoriais avançados, fiz hormonioterapia com o doutor Ítalo, para conhecer o hormônio, Ítalo Richard, para conhecer o hormônio profundamente, Gabriel de Carvalho e Saúde da Mulher, com a Luciana Caluf, e vou. Mas eu também adoro terapias diferentes, que olham o ser humano de forma diferente.
E a medicina chinesa, para mim, ela é maravilhosa, maravilhosa. O que eu não consigo resolver com a medicina tradicional, eu uso a medicina chinesa, dá certo. Até para vocês terem uma ideia, uma mulher alcoólatra, eu ajudei ela com a medicina chinesa, só com ervas, tá? E ela ficou muito bem, se saiu, está com uma vida maravilhosa. Porque a medicina chinesa, ela trabalha com energias, trabalha com energia dos órgãos. E da 1 às 3 da manhã, olha bem, da 1 às 3 da manhã é a limpeza do fígado, é o horário da energia do fígado. É o horário que a gente acorda, é o horário que a gente tem fogacho, é o horário que a gente tem vários picos de insônia. Quando é que a mulher da menopausa começa a dormir? Depois das 4, não é? É. Depois das 4. Por quê? Porque já passou o horário do fígado, começa a entrar outros órgãos. Por que eu falo isso? Porque o fígado na medicina chinesa é o órgão que vai reduzir os calorão. Então, aí eu começo a perguntar, se eu trabalhar o fígado durante o dia antes de dormir, eu mexo com a energia desse fígado, né? Junto um chazinho ali de amora, um chazinho de melissa, um chazinho, e eu começo a reduzir o calor interno do corpo dessa pessoa. Junto com o limão também, que reduz o calor interno do corpo. Isso é medicina chinesa, não é medicina tradicional. Então, o E que que também o acontece? calor, é outra leitura do calor, né? É outra leitura do calor. Pela medicina chinesa, né, nós temos o fogacho, né? Ele vem pela deficiência de yin, né? Os teus rins estão com deficiência de yin. E tu tá com excesso de yang, excesso de calor. Yang é calor, né? Tá com excesso de calor. Então, como é que eu tenho que fazer para resolver o teu calor? Eu tenho que aumentar o yin na tua vida. Então, ervas que aumentam o yin, alimentação que aumenta o yin, né? Alimentações que a gente chama de que tem energia fria, né? Vai resfriar o seu corpo, ervas que vão resfriar seu corpo, e o órgão fundamental é o fígado. Então, tanto a medicina chinesa fala do fígado, quanto a medicina tradicional também fala do fígado, ou seja, as ervas são metabolizadas no intestino e no fígado. Então, tu vê como tem ligação. Falam de linguagens diferentes, mas no final as coisas vão se encaixando, né? Então, eu acabo juntando tudo isso. Deixa eu só aproveitar aqui a pausa que Eliane Gonçalves está desesperada querendo saber aqui o nome da cápsula que você falou que era rara. Eu também não conhecia, fiquei na dúvida. O Crocus, A gente pode escrever tudo na descrição dessa live, né? Depois. Pode. Podemos Depois tu me colocar na pede e eu passo descrição. para ti. Aham. Perfeito. Assim que terminar, eu já coloco. Assim todo mundo consegue achar. Crocus sativos. Crocus sativos. Era difícil mesmo. Crocus sativos. Hoje tem para vender, a gente consegue em cápsulas, né? Se eu não me engano, tem empresas aí maravilhosas produzindo, né? Vendendo crocus sativos, tá? Então, hoje em dia vocês conseguem sim. Mas Vai assim, ficar. na forma de chá, que é difícil, tá? Na forma de. Até hoje eu estava assistindo uma aula sobre chás com o Luciano Bruno. E ele estava falando assim, um dia alguém conseguir botar um chá de crocus sativos, né? Servir para outra pessoa é uma coisa assim dos céus, assim, porque é muito difícil encontrar, né? É mais encapsulado mesmo, né? Mas encapsulado vai ser tranquilo, meninas, vocês vão achar. E ele é maravilhoso, tá? Vocês vão gostar do crocus sativos, né? Vale a pena testar. Aqui estão perguntando se a live vai ficar gravada, fica assim, e a gente também depois coloca no YouTube também, tá? Assim que terminar, já coloco. E aqui, estamos chegando na hora, se você tiver alguns minutinhos a mais para conseguir responder algumas perguntas, que começaram agora as perguntas, posso fazer? Vamos lá. Pode. Então, que eu amei o nome da Mônica, é a Gata Pompom, mas ela falou que se chama Mônica, então não vou falar Gata Pompom, eu vou falar Mônica. Está com 52 anos, entrando na menopausa, sintomas de ansiedade e até síndrome de pânico. E o médico se trata com remédios. Bom, se você entrou agora, pode ir lá ver a live desde o começo, porque a gente já falou disso. Vai Senão, entender. eu acho que esse é o comentário, se vem por causa do que a gente já conversou. É interessante saber, né, que esses sintomas têm uma causa que pode ser tratado, né, como a doutora falou, de cima para baixo, né?
que mais? É o nome da cápsula. Aqui o Joca está perguntando a sua opinião sobre o uso de canabidiol, que eu acho bem interessante porque agora a Anvisa liberou, né, para algumas questões para algumas questões, então acho que é bem novo, uma informação bastante nova, né? Não sei se você já trabalha com isso, se prescreve, Não, não não, pode. não trabalho ainda com isso, é bem novo mesmo, né? E eu vi que ele liberou, né? Já está ali para ser trabalhado, mas assim, eu não tenho bagagem para estar falando disso aí. E aqui esqueci o nome, mas que foi a ganhadora do sorteio da camiseta, a Food 4 Fitness, esqueci teu nome, me desculpa, querida. Pergunta se tem alguma dica para ácido úrico. Tem várias ervas para trabalhar ácido úrico, mas assim, ó, a questão é o que está causando O esse que está ácido causando, úrico? né? Porque, novamente, vai ficar a vida tomando chá para resolver o problema só quando ele está ali. Então, assim, o que está causando esse ácido úrico? O que você está comendo? O que você está metabolizando? Por que esse ácido úrico está alto? Então, sempre tratar, gente, a raiz do problema. Porque se eu falar o chá, o que vai acontecer? Tá, ácido úrico tá alto, eu vou tomar o chá. Aí de pouquinho começa a doer de novo as articulações, o ácido úrico tá alto, eu vou lá tomar o chá. Isso não vai tratar o ácido úrico, vai tratar apenas aquele momento que você está tomando chá, vai reduzindo. Tô aqui, voltei, caí, já voltei. A ver se entram de novo. Tem gente, não sei como que tá funcionando. Caiu a live. Aqui, vamos ver se conseguem migrar. Encerrou e voltaram. Obrigada por voltar aqui. Obrigada. Pelo menos pra gente se despedir, não ficar assim. Assim, fechou. De repente estava na live com a doutora Simone Medeiros. Por favor, tenho aqui uma percussionista. E caí. Aí, vou chamar ela. Oi, Simone, vou te chamar pra gente pelo menos concluir. Tava tão legal nessa fala. Foi. Aí. Chegou, tá chegando. Tinha umas perguntas bem legais. Aí, entrar ao vivo com a Simone. Ai, pronto, que bom, você conseguiu entrar. Estamos aqui de novo. Muita gente acha que não vai entrar, Sim, né? Tá rápido, mas pelo menos fica gravado, né? A gente não termina assim, no susto. sim, no susto, né? Isso pode acontecer esse horário, normalmente às vezes cai, tem bastante movimento, né? Então, bom, também a gente já passou um pouquinho do horário, mas bom, encerrar. Então, não sei se você estava concluindo alguma ideia, agora eu perdi um pouco assim. Ah, sim, eu estava concluída a ideia da pessoa que me pediu Sobre ácido um úrico, né? chá para o ácido úrico, né? Que ácido úrico é uma questão de tratamento da saúde, né? Então a gente precisa saber a causa, o que está levando essa pessoa a ter um ácido úrico elevado, tratar a causa para não ficar dependendo de um remédio para aliviar sintomas, né? Então eu sugiro que essa pessoa que está com ácido úrico alto, primeira coisa é identificar a causa, né? Não só resolver sintomas, né? Então isso é o mais importante, né? Às vezes tem excesso de produto animal na alimentação, às vezes o ácido úrico está aumentado porque essa pessoa está inflamada. Então, às vezes precisa de um olhar bem mais amplo na saúde do que simplesmente tomar um Passar chá, uma né? receitinha aí. Porque às vezes a pessoa acaba ficando até com dores, né, no corpo, articulares, por esse ácido úrico alto. E aí, se a gente não olhar para a causa, porque ela está com um problema de saúde realmente mais sério, né, até renal, por um ácido úrico alto crônico que usava chá de vez em quando para baixar. Então, por isso que é melhor investigar e fazer um tratamento mais correto, né? Então, muitíssimo obrigada. Vamos concluir, né? Porque a gente está falando de insônia, de se preparar para dormir. Não É seríamos bem, coerentes se é isso ficarmos até mais aí, tarde. Para quem entrou é isso agora e aí. não viu o começo da live, vai ficar gravado. Começamos 9 horas, né? 21 horas, falando sobre insônia e irritabilidade, que é o tema da semana do nosso episódio da websérie Peripécias Menopáusicas. Estamos já esta semana no terceiro episódio e que estreia na quinta-feira com participação da Simone Medeiros,
falando sobre este assunto, Ah, eu então quero me não assistir. perca, vamos colocar o reloginho, né? Sim. A conta regressiva. E coloquem também aí, se inscrevam no canal do YouTube, comentem, compartilhem, que pra gente é super importante. Estamos no Facebook, estamos no Instagram. Já, minha filha tá revoltada que tá batendo as Pois portas. é, Já tá na hora de tá na tratar hora. o sono dela também. Então, muitíssimo obrigado. Sempre uma delícia conversar contigo. Não tem desperdício. A gente aprende muito, muito gostoso. E acho que a gente fica inspirada também para se cuidar, para estar bem. Então, Bom, muito obrigada pela obrigada, sua obrigada participação também. no episódio, por estar sempre aqui acompanhando. Sigam, quem não está seguindo, segue, por favor, porque tem informações muito lindas, a forma que ela traz, né, os conteúdos. E é isso aí. Muito Eu que obrigada. agradeço o convite também, por tudo também. Obrigada. Boa Beijo. noite. Boa noite para todos.